Então, por falar nisso, deixa eu ver aqui, a nossa prova é só para abril, né, Helena? Tu sabe de cabeça quando é a data? Cronograma. Dia 10. Então tá ok. Então, isso daqui são exemplos. Isso, dia 10, né? Ok. Então, deixa eu colocar aqui na apostila que eu estava. Deixa eu só ir lá para a página. Bom, vocês, então, eles já viram a parte de vetores, não foi, Helenay? Pô, eles viram. Inclusive, a aula passada, o senhor, né, intensificou bem. Não, Viu? mas na matemática, né? No Parece que eles já curso viram, deles. já. Já teve uma disciplina, acho que foi álgebra linear, se não me engano, né? Tá, eu Eles já vou tiveram essa separar. Deixa eu disciplina ver na aqui. matemática. Abril, 9 de janeiro. Deixa eu só ver aqui. Disciplinas. O cara da manhã, Helenay, quem é que está dando aula de manhã? Ele está indo em qual é o horário que ele faz? Só para ficar mais tranquilo. Alguém Oi? pode dizer o horário da manhã? É das 8 até meio-dia, professor. Mas ele fica de 8 até meio-dia falando, o professor? Depende assim. da aula também, se for muito. Uhum. Hoje foi até meio-dia. O Elenay não o Elenay não é o tutor também da aula da manhã, não? Não, sou da tarde. Já tem Não, dois é tutores da manhã. professor André e Maridilson. Interessante, tá ok. Então, vou colocar aqui livro. Deixa eu só criar uma pasta aqui. Hoje é dia 20. Eu pego essa parte de vetores. Essa parte de vetores, então, como vocês são da matemática, eu vou supor que vocês já viram isso, mas eu não tenho. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Mas eu não tenho certeza, né? Então, eu peguei essa partezinha aqui do Halliday, que é o livro de física, só para essa parte de vetores. Tá? E aí, não sei, ou seja, vocês da matemática, eu esperaria já que vocês já soubessem vetores. Mas se vocês não viram, porque eu não sei a estrutura do curso de vocês, então vocês têm que pegar esse material aqui, tá? Só para ver essa parte de vetores. Tá? E aí eu vi também esse endereço que está aqui. Isso daqui eu vou deixar tudo na pasta. Isso daqui eu posso até mandar pelo WhatsApp de vocês. Ctrl C, colocar logo aqui. Vou ligar isso aqui. É só para ilustrar aquela parte de vetores, o que a gente espera que vocês saibam. Né? Então, isso aqui, ó, eu posso pegar um vetorzinho A e colocar aqui no gráfico. Tá? Aí o que a gente viu na semana passada foi adição de vetores e multiplicação de um vetor por escalar. Né? Então, por exemplo, esse vetor A aqui, a gente pode mudar o tamanho. Ó, né? Colocar um vetor A do tamanho de 10 quadradinhos aqui, pronto. Aí eu pego um vetor B. Vamos supor que esse vetor aqui tenha 20 quadradinhos.
Então, nesse caso aqui, o vetor B é 2 vezes o vetor A. Eu estou falando isso porque eu estava dando aula de engenharia antes de ontem, e aí alguns alunos simplesmente não sabiam esses negócios. Então, vocês eu não sei como é que são, mas tem pessoas que têm dúvida ainda nesse negócio. Tá? Então, esse aqui é o vetor. Esse B vale 2A. Deixa eu colocar aqui. Esse B que está aqui é A sobre 2. Então, se eu rodar aqui, por exemplo, esse B aqui, o vetor B, não é igual a A sobre 2, por exemplo, mesmo que eles tenham o mesmo tamanho. Aqui, ó. Os dois têm o mesmo tamanho, que são 10 quadradinhos cada um. Eles têm o mesmo tamanho, mas esses vetores não são iguais, porque cada um aponta num sentido diferente, numa direção diferente. Então, quem é igual aqui é esse númerozinho, que é o módulo do vetor. Então, o módulo do vetor B vale 10 e o módulo do vetor A também vale 10. Ou seja, os módulos são iguais, mas os comprimentos são iguais. Mas os vetores não são iguais. Tá? Então, a gente pode dizer que os vetores são iguais. E se eu pegar esse vetor A e multiplicar por um número, ou o resultado vai estar o mesmo sentido de A, ou ele vai estar no sentido contrário de A. Tá? Ou um ou outro. Ou seja, ou ele está para cá, ou ele está para cá. Se eu pegar o vetor A e multiplicar por um número positivo, quando a gente multiplica por um número positivo, ou ele vai conservar o sentido, fica no mesmo sentido. Aí, ou ele vai esticar, ou ele vai encolher. Tá? Quando é que esse vetor mantém o mesmo sentido? Quando ele é multiplicado por um número positivo. Quando é que ele estica? É se o número for maior do que 1. Tá? Então, isso daqui, por exemplo, é 1,5A, esse B vale 1,5A, tá? Ou seja, é o A mais a metade de A. Esse outro B aqui vale 2A. Deixa eu ver. Esse outro B vale 3A. Esse B aqui vale A sobre 2. Tá? Manteve o sentido porque o meio é um número positivo. Tá? Então, esse B é A sobre 2. Esse B daqui, ele é A sobre 10. E assim por diante, sempre que o número é positivo. Se o número for negativo, então inverte o sinal. Tá? Inverte o sentido, aliás, perdão. Tá? Então, esse B que está aqui, ele é menos A. Esse outro B que está aqui, ele é menos A sobre 2. Tudo isso são coisas que a gente espera que vocês saibam. Se tiverem dúvida, perguntem, tá? Esse B que está aqui é menos 2A. Vou colocar um outro aqui. 2, 4, 6. Esse B que está aqui é menos 3A. Ele tem um comprimento de 30 quadradinhos. Esse B que está aqui é menos A sobre 2, e assim por diante. Tá? Sempre que a gente multiplica um vetor por um número, ou ele fica no mesmo sentido, para cá, ou ele inverte o sentido. Se o número for positivo, ele continua no mesmo sentido. Se o número for negativo, ele inverte. Tá? Isso aqui, essas outras letras, deixa eu tirar o A daqui, o B, aliás, né? Essas coisas aqui são as componentes do vetor, as componentes desse vetor A no eixo X e no eixo Y. E aqui está o módulo de A. Então, módulo de A, componente X do vetor A, componente Y do vetor A. Isso são coisas que eu vou supor que vocês saibam. Ou quem não souber, pega o livro aqui e dá uma lida, ou pergunta para mim ou para o Elinai. Deixa eu salvar isso aqui. Tá? Todas essas coisas que eu estou falando tem aqui nesse texto que eu vou passar depois pelo WhatsApp.
Tá? Então, componentes a x, a y, θ. O que a gente viu na aula passada foi como a gente faz a soma dos vetores. Isso aqui vocês podem até mostrar para os alunos de vocês, porque esse site é gratuito, vocês podem fazer esse tipo de demonstração. Né? Óbvio, quando tiver computador e data show. Né? Então, a soma vetorial, a gente pode colocar aqui, ó, esse vetorzinho C. Ah, não. Ainda dá para colocar mais um. Vou tirar esse C daqui. Então, esse vetor azulzão, ele é a soma dos vetores. Como é que a gente fez essa soma? Coloca um atrás do outro, então o A atrás do B, onde termina o A começa o B, e a soma vai do começo do primeiro até o final do último. Né? Se eu pegar, vou colocar, por exemplo, 3 vetores aqui, A, B, deixar esse B para cá, eu vou colocar mais um, esse C, vou colocar ele lá para baixo. Né? Então, como é que a gente faz a soma desses vetorzinhos aqui? Coloca um atrás do outro, então, só para deixar assim, A, onde termina o A, começa o B, então, vou colocar o B bem aqui. Onde termina o B, começa o C, então, vou colocar o C lá, onde termina o B aqui. E a soma vai do começo do primeiro até o final do último. Então, é isso aqui a soma. Ou ainda, a gente pode trocar a ordem dos vetores. Primeiro eu vou colocar, por exemplo, o B. Depois do B, aliás, o C, que é esse cara que está aqui. Né? Onde termina o C, começa o A, e onde termina o A, começa o B. É um desenho diferente que eu fiz agora, mas a soma, que é esse vetor azulzão aqui, é o mesmo. Ela vai do começo do primeiro até o final do último vetor. Tá? Então, isso daqui é para brincar com aquelas regrinhas de vetores. Tá? Aqui são as componentes x do vetor S, componente y do vetor S. Tá? Então, essas coisas aqui, eu espero que vocês saibam. Se tiverem dúvida, é só dar uma olhada aqui no livro, ou perguntar para mim, ou perguntar para o Elenay. Ou, se alguém tiver dúvida agora, pode perguntar. Okay? Então, essa parte de vetores, aqui tem um monte de exercícios resolvidos, olha, esses exemplos. Então, acho que vocês devem ler esses exercícios, porque está tudo explicadinho, e aí, se tiver dúvida, vocês fazem. Né? Isso daqui também eu vou supor que vocês já viram, né, que é em termos das componentes x e y, são essas coisas aqui. Tá? Se vocês não souberem, avisem. Tá? Deixa eu só fechar aqui. Ou se tiver alguma dúvida. Deixa isso aqui. Então, esse tipo de coisa. Se vocês não viram ainda, aí é outra história. Mas se vocês já viram ou forem ver, então a gente pode passar por cima. Quem tiver dúvida, dá uma olhada nesse texto ou na internet. E, se sobrar dúvida, pergunta para mim ou para o Elenay. Então, para a gente aqui, a gente vai representar vetores em termos de componentes. Cadê o vetor aqui? Em termos de componentes, x e y. Deixa eu ver aqui. Essa anotação aqui, né? Da 3.7, a gente vai trabalhar com vetores nessa forma, I e J, e se tiver em 3 dimensões, tem mais um AZ vezes K, chapéu,
e um BZ vezes J chapéu, vezes K chapéu também. Tá? Então, essa é a forma, que é nessa forma que está aqui, a gente não precisa desenhar os vetores, a gente pode trabalhar algebricamente, colocando I e J em evidência, alguma coisa do tipo. Eu estou passando rápido porque eu estou numa turma de matemática e eu estou supondo que vocês já viram isso em álgebra, por exemplo. Tá? Supondo, não sei se é verdade. Tá? E se não for verdade, me avisem, que aí eu vou mais devagar. Esse material aqui do Halliday, ele pega também multiplicação de vetores, que a gente não vai precisar disso agora. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Não precisa por enquanto. Quando precisar disso, aí a gente veio colocar mãozinha. Ih, caramba. Caramba, estou apertando o botão errado aqui. Onde é que eu estava? Calma. Só ver se eu... Esse material aqui a gente vai usar... cadê aquele ponto? Peraí. Vou fechar isso e abrir de novo, porque eu coloquei aquele negócio, não sei onde foi parar. Vou abrir de novo. Não era para saltar. Deixa eu ver aqui. Eu me enrolo ainda com o computador. Eu imagino que o pior é que tem professores piores do que eu. Assim, mais enrolados do que eu no computador. Tá aqui. Tá. Então, isso aqui, gente, vamos supor que vocês já viram. E a parte de multiplicação de vetores não precisa. Professor? Pode falar. Esse é o livro que a gente está usando? Não. Isso aqui é só se vocês tiverem dúvidas na parte de vetores. O livro-texto é esse daqui, né? Mas, como vocês são da matemática, eu acho que a gente pode ir um pouquinho mais a fundo, ou vocês já foram mais a fundo, na parte matemática da coisa. A parte matemática são vetores. Então, ou seja, eu acho que vocês já conseguem trabalhar com um livro um pouquinho melhor do que esse na parte de vetores só, que é só matemática, não na parte de física. Então, esse Halliday, que é esse livro aqui, eu estava pensando em em deixar para vocês só para essa parte de vetores, tá? Se for necessário. Se vocês disserem, não, mas a gente já viu tudo isso aqui em álgebra, eu não quero ver de novo. Então, é só esquecer esse material. Tá? Se o aluno disser, não, mas eu não vi direito em álgebra, eu não passei em álgebra, ou não fiz álgebra ainda, porque não pude, aí a gente vai precisar até aqui desse material. Só porque ele está mais bem explicado, tem mais coisa do que no nosso livro. Tá? Tá. É porque eu estava olhando aqui e vi que eu acho que cortou alguma hora, um momento que foi dito que não era o nosso livro, e eu tentando me achar e não conseguia. Só perguntei por dúvida mesmo, mas esse livro é bom também.
Não, o Halliday para física ele é excelente, mas eu não vou usar ele porque ele já é mais pesado do que o nosso material. Então, como vocês são da matemática, eu não vou pegar muito no pé de vocês. Tá? Professor, só uma pergunta: que edição o senhor usa do Halliday? Essa daqui é a edição 9. Eu tenho aqui, a 9ª edição. É porque no nosso polo aqui tem a edição 8, né? Para a gente poder... Pode usar. Deixa eu dar uma olhada aqui na edição 8, rapidinho. Pode usar. Deixa eu só ver onde é que ele está. Se eu puder postar lá no grupo, professor, fica bom também. Poder eu posso, mas o problema é que vocês vão me... Vocês não, mas se eu fizer isso, eu posso ser processado, porque o livro tem direito autoral. Calma aí. Isso já aconteceu, não aqui em Belém, não foi nem no Pará, mas saiu até na revista Veja. Aqui, para não botar. Oi? Saiu na revista Veja. Estava com o som ligado, professor, desculpa. Foi um grupo de professores, aí não me lembro de que universidade era, que foram processados por causa disso. Eles colocaram, estavam distribuindo para os alunos livros que tinham direitos autorais. Então, isso é perigoso, não é perigoso. Mas está aqui, olha, vocês estão vendo. Eu posso passar ele para o Elienay, aí o que o Elienay vai fazer com esse livro é o problema dele. Ou seja, eu só vou ser processado porque eu passei para o Elienay. Professor, eu estou vendo aqui um link, eu vou mandar o link para eles, que tem na internet aí. Estava até semana passada aí. Olha, tá. Eu vou ver se eu acho. Mas tem tem a edição 9 e tem a edição 8 também. Deixa eu só achar a edição 8 aqui, onde é que está. Só para ver se ela tem essa parte de vetores. Eu tenho aqui no meu computador. Livros. Falta gravar. Física. Deixa eu só ver. Olha, esse do Halliday tem até a resolução, então é uma boa, porque tá aí, cara. Eu acho que eu vou... Não, mas vocês não são da física, né? Senão a gente poderia usar o Halliday. Deixa eu só ver onde é que tá isso. Tá aqui, o Halliday. O volume 1. Esse é o volume 8, aliás, né? Volume 8, a 8ª edição, perdão. 8ª edição. Aí deixa eu só ver se tem vetores aqui. Volume 1. Tá aqui, ele tem vetores também, né? Então, para o pessoal, se vocês tiverem esses livros, esse livro do Halliday, no polo já aí vocês podem usar ele. Se não, eu só não sei como é que eu mando. Como é que eu faço para mandar um arquivo desse tamanho aqui, cara? Já que vocês são... como vocês estão no interior, né, em alguns interiores, aí fica mais difícil ter acesso. Então, pensando nisso... O professor deu uma zipada, zip ele, compacte ele todinho. Tá. Aí vem tudinho, só numa pasta. Deixa eu só copiar isso... Dê um Ctrl+A e compacte ele, todinho. Ele vem, no caso, o que o senhor vai passar, né? Pode ser o 8 ou 9. Ele... Deixa eu ver aqui. Aqui. Resolução do Halliday 1 e o Halliday 9, aliás, né? Do volume 1 da 9ª edição. Então, esses caras aqui... Eu vou copiar, colocar lá na nossa pasta. Professor, eu também tenho 2 coleções de livro de física do ensino médio. Acho que eu vou colocar para eles também aí, no Drive, né? Acho que não tem problema, né? Pode colocar. Eu só tenho um pouquinho de medo porque
A gente está colocando, por exemplo, eu estou agora colocando uma prova de que eu estou fazendo uma coisa ilegal, porque aí eu estou espalhando essa gravação para sei lá quantos alunos, 100 alunos, que queiram me processar depois, se algum ficar reprovado, diz, olha... Entrega logo, né? E agora, Helena, o que eu faço aqui? Adicionar... Aí, acho que é enviar para, se eu não me engano. Clica em enviar para pasta compactada. Aí, ó, pasta compactada. Aí ele fica menor, aí já fica condensado lá, todo o material. Mas aí eu coloco lá na... Você pode colocar no Drive, né? Ou só manda... Tá, vou colocar logo no Drive aqui, só para ou gente... no Zap, né? Aí já vai compactado. Peraí, deixa eu ver aqui, cara. É um correio. Aí, no caso, quem quiser tirar da pasta, depois só faz extrair, que aí sai já em formato de arquivo mesmo. Eu estou fazendo isso, cara, porque vocês estão no interior, e aí talvez não tenha Halliday para todo mundo, porque com o pessoal aqui de Belém, eles têm a biblioteca. Uhum. Se bem que agora na pandemia ninguém consegue nem ir para a biblioteca. É verdade, Agora... Então, antes que já estou falando isso para o juiz que vai me processar. Deixa eu colocar aqui. Onde é que é introdução? Está aqui. Então, vou criar uma outra pasta aqui. Aí, dentro dessa pasta, eu vou colocar os livros que eu tenho do ensino médio. Para quem quiser, né, dar uma estudada. 20. Isso é outro ponto importante. 3, 20, 21. Esse é outro ponto importantíssimo. Se fosse por mim, se eu fosse o criador desse curso, eu usaria o livro do ensino médio, porque eu sei a realidade dos alunos e o ensino médio, eu estou falando isso daqui de Belém, o ensino médio, assim, na média dos alunos, eles aprendem muito pouco. Então, o que seria o ideal para vocês, para os alunos, seria pegar primeiro um livro do ensino médio, ou até fundamental. Por exemplo, o meu filho está fazendo os exercícios de velocidade legais. É mais interessante do que pegar um livro pesado que ninguém vai entender nada. Só que, como nós aqui estamos fazendo um curso superior, aí, de novo, alguém vai reclamar porque no ensino superior estava usando o livro do ensino médio ou fundamental. Então, é complicado. Mas, do ponto de vista didático mesmo, é ensino fundamental. Acho que fundamental não, do médio, né? Isso para a nossa realidade aqui no Pará, né? Eu não sei como é que é por aí, mas para os alunos que eu conheço, tem muita coisa do ensino médio que eles deveriam rever, né? Assim, ou ver pela primeira vez. Então, vou fazer o upload aqui. Onde é que está isso? Onde é que foi parar aquilo? Ah, está aqui, né? Arquivo zip, pronto. Professor Elianai? Oi. Referente ao que o senhor colocou lá para inserir o e-mail institucional, é para todos ou só para quem ainda não colocou? Para quem ainda não foi inserido? Para quem ainda não foi inserido, porque os que já me enviaram, eu já inseri, tá? Só confirme lá quem já enviou para mim, se está tudo ok. Tá? Porque o professor está colocando material, né? Aí vocês vão ter que ir no Google Drive, tá? Quem tiver dificuldade, depois da aula aqui, vocês me procurem que a gente vai ver cada caso, tá? Então, então vamos lá. Então, essa parte de vetores, o que a gente vai precisar é essa coisa que está aqui, esse tipo de... Inclusive, isso daqui vai ter... Não, se bem que
eu não vou pedir isso no curso de física, né? Mas vocês têm que saber isso para ver, por exemplo, leis de Newton. Né? Pode usar essa 8ª edição, e eu vou colocar lá isso aqui, até a parte de multiplicação de vetores, que a gente não vai usar por enquanto. Tá? Vou colocar maior aqui. Então, vou colocar logo lá na pasta isso aqui. Como eu já estou aqui, deixa eu colocar logo lá. Deixa eu acabar esse upload aqui. Tá? Então, isso aqui, é só até aqui. Aí acaba a parte de vetores, tem um monte de exercícios resolvidos aqui, de exemplos, né? Por exemplo, aqui, ó. Todos esses exemplos são explicados, tem a ideia-chave, aí ele faz a continha toda, passo a passo. Então, quem tiver dúvida nessa parte, dê uma olhada nesses exercícios. E se o Elianai tiver tempo, aí não sei, vocês têm que ver, pode fazer uma lista de exercícios daqui, né? Por mim, eu acho que não precisa, porque vocês são da matemática, então talvez vocês já saibam essa parte de vetores. Tá? E aí a gente volta, passando por essa parte de vetores, supondo que vocês já viram esse negócio. Vou passar aqui para o nosso material, tá? Que é a cinemática. O que é a cinemática, então? É só a parte de movimento. O que significa só a parte de movimento? É que a gente vai estar preocupado com a posição, velocidade e a aceleração dos corpos. A gente não vai se preocupar com o que provoca esse movimento. Vou colocar aqui. Não vamos se preocupar. Por aqui, aqui. Com que provoquem. Inclusive, eu falar em ensino médio, isso daí é uma opção particular minha, assim, outros professores pensam diferente, mas eu prefiro ver só uma coisinha, assim, sei lá, 50% do curso, de forma que os alunos aprendam mesmo, ou seja, pelo menos, sei lá, uns 30% da turma aprenda, conseguir entender aquilo, do que eu ver toda a extensão da ementa, e aí os alunos vão ficar todos perdidos. É melhor ver pouco, mas bem visto, do que aumentar o volume do conteúdo e os alunos não entenderem nada. Né? Então, isso é só uma opção minha, particular minha. Se vocês quiserem, não, a gente quer ver tudo, aí a gente possui mais rápido aqui, sem problemas. Mas se vocês souberem, pelo menos, assim, leis de Newton, tá ótimo, tá excelente. Né? Se só viram um quarto do programa, não tem problema. Mas, ou seja, vocês têm que entender isso aqui, pelo menos uma boa parcela da turma tem que entender. Né? Então, nessa parte de cinemática, as coisas importantes para a gente vão ser posição, velocidade e aceleração. Essas coisas, de forma geral, são vetores, tá? Ou seja, a gente vai analisar, deixa eu colocar, cadê outro lápisinho aqui? A gente vai analisar um movimento numa curva, assim, tá? E aí, para analisar esse movimento, se for uma curva no plano, por exemplo, numa folha de papel, uma formiga andando numa folha de papel, então é um movimento só com 2 dimensões, ou seja, a gente só precisa dos eixos X e Y para descrever esse movimento. Né? Isso eu acho que vocês já viram, tipo, em álgebra. Né?
Então, no movimento bidimensional, a gente só precisa dos eixos y e x para descrever o movimento. Tá? No caso, nesse espaço onde a gente vive, a gente precisa de outra coordenada, então seria o eixo z. Só trocar o nome desses, só para ficar mais certinho. X, Y. É mais usual usar isso aqui. Então, num espaço onde, esse espaço onde a gente vive, a gente precisa de 3 coordenadas, x, y, z, para localizar cada ponto desse aqui. Então, vamos supor, colocar um vetor aqui. Um vetor que sai daqui e vai até um ponto daqui. Só colocar esse vetorzinho aqui. Tá? Ok. Esse vetor aqui. Então, cada ponto no espaço tridimensional, ele pode ser associado a 3 números x, y, z. Você já deve ter visto isso, né? X, y, z. Se você não tiver dúvida, perguntem. Tá? Então, cada 3 númerozinhos desse aqui, um trio de números x, y, z, representa um ponto no espaço. Tá? E aí, nesse estudo dos movimentos em 3 dimensões, a gente precisa de, basicamente, 3 coisas, que é a posição, 3 coisas: posição, velocidade e aceleração, e cada uma dessas coisas depende de 3 números, que são as 3 dimensões aqui do nosso espaço. Tá? Isso vai ficar mais claro à medida que a gente for andando, caminhando por aí. Vou pegar aquela figura lá. Aqui. Vou só jogar essa figura para o negocinho de desenho. Voltando, só para editar isso aqui depois. Tá? Então, cuidado que a gente já está na página 60, hein, professor, para vocês não se perderem. Então, a primeira coisa que a gente faz é... Bom, primeiro, antes disso aqui, é o vetor, esse vetorzinho que vai da origem até a posição da partícula, que é chamado vetor posição. Então, deixa eu ver aqui, voltar lá. Esse vetorzinho, que vai aqui da origem, vou colocar aqui, escrever aqui origem, que vai da origem até a posição da partícula. Então, essa pontinha dele vai ser a posição. Vou colocar assim. Posição da partícula. Tá? Então, esse vetor que vai da origem até a posição da partícula é chamado de vetor posição. Tá? Então, esse carinha aqui, deixa eu colocar esse vetorzinho aqui, ele é o vetor posição. Deixa eu colocar. Deixa eu ver onde é que eu escrevo isso. Esse carinha aqui é o vetor posição.
ele vai da origem até a posição da partícula. Tá? Então, esse é o primeiro vetorzinho que a gente vai trabalhar. Essa origem aqui, que é o ponto 0, 0, 0, a gente coloca onde quiser, não tem nenhuma obrigação de colocar em algum lugar. A orientação dos eixos, tem uma coisa que esses eixos devem obedecer, mas eu nem vou falar sobre isso agora. Tá? Então, esse vetor que vai da origem até a posição da partícula é o vetor posição. Tá? Então, vamos supor, a partícula estava aqui, e aí ela foi rodando por aí. Deixa eu colocar lá onde a gente estava. Saiu andando. Vamos supor, isso aqui é uma mosca, um mosquito, voando pela sala. Tá? E aí, então está aqui, ó. Vetor posição vai da origem até a posição do carro. Tá? Nesse caso aqui, esse vetor posição, né, o vetor que vai da origem até a posição do carro. O carro a gente considera como uma partícula pontual. Tá? Então, esse carro aqui vai ser considerado uma partícula. Então, só um ponto material, né, professor? É um ponto material. Isso, inclusive, foi questão da prova do meu filho hoje, de física. Ele está no 9º ano do ensino fundamental. E aí era justamente isso. Um carro pode ser considerado como um ponto material, sim ou não? Né? Depende. A resposta depende. Depende. Se ele estiver no estacionamento, né, professor, aí ele vai depender do referencial dele, né? Agora, se ele estiver numa estrada, ele é um ponto material. Se ele estiver num estacionamento, é um corpo extenso, né? Mas tem que... Não é tão simples assim, porque o que eu estava explicando para ele é o seguinte: quando o corpo tem um movimento de rotação em relação ao centro dele, ao centro de massa, por exemplo, se a gente pega... Deixa eu ver como é que eu construo isso aqui. Se eu pegar um carro numa estrada e esse carro estiver capotando, deixa eu colocar aqui. Era justamente essa a pergunta. Um carro numa estrada de 400 quilômetros pode ser considerado um ponto material? A resposta é depende. Né? Se o carro estiver andando no movimento de translação, então não tem problema, ele pode ser considerado um ponto material. Mas se o carro estiver capotando, isso aí não é um ponto material. Ou seja, aqui nesse caso, ou seja, como o carro está rodando, né, ele está... Vou desligar aqui. Ele está girando em torno de um ponto dele, né, pode ser o centro de massa dele. A gente nem viu o centro de massa, mas é um ponto aqui no centro dele. Aí, nesse tipo de movimento, não pode trocar o carro por um ponto material, porque aí tem rotação, e aí rotação tem torque, tem coisas que não pode ser um ponto material. Né? Então, numa estrada, um carro pode ser considerado como um ponto material? Pode, desde que ele não esteja capotando ou fugindo da pista, numa rotação. Sempre que ele tem uma rotação em torno de um ponto... Aí ele vai fugir do sentido convencional da pergunta, professor. Normalmente ele sempre vai ter a tração do ponto A para o ponto B. Aí, como é criança de 9º ano, eu acho que eles não colocam em relação a capotagem, fuga da pista. Não, mas essa questão que eu estou falando é porque no livro dele tem uma questão assim, aquela questão clássica de um trem atravessando uma ponte. Né? Isso tem também. Deixa eu colocar aqui, trem passando uma ponte. Essa é uma questão clássica de translação
onde não pode considerar o trem como uma partícula também, né? E essa questão é justamente como ele está estudando velocidade, quanto tempo o trem leva para ultrapassar essa ponte aqui, né? Aí não pode considerar o trem como um ponto material. Então, esse livro, acho que é isso que o aluno está falando, eu achei uma coisa mal feita, porque se fosse só isso, como o aluno está falando, bem definidos, olha, a gente sempre vai trabalhar com ponto material, então a gente não vai considerar um carro capotando, nem um trem ultrapassando uma ponte. Aí tudo bem, porra, legal. Os autores esquecem de colocar as exceções, né, professor? Eu não sei se eles esquecem, eu acho que foi falta de atenção, porque eles acabam colocando coisas, misturar uma coisa com a outra, né? Ou seja, essa questão do trem ultrapassando uma ponte não pode considerar o trem como um ponto material. Até pode, só que tem que levar em conta o tamanho do trem, né? O ponto material não tem dimensão. E o trem tem aí eles falam, um trem de 120 metros ultrapassa uma ponte de 60 metros com velocidade tal. Quanto tempo o trem leva para ultrapassar a ponte? Aí tem que levar em conta o tamanho do trem. Então, é complicado, fica confuso, assim, né? Aí foi isso que eu falei para eles, olha, para ti, no teu nível, não vai colocar o carro para capotar, porque vai só complicar a história. Mas, de uma forma geral, assim, fisicamente, do ponto de vista físico, por exemplo, se eu fosse perito em física da Polícia Federal. Ano passado morreram 2 professores da UFPA num problema desse. O carro estava aqui pelo interior, aí caiu no rio. Eles saíram de Altamira, professor, eu lembro desse caso. Pois morreram os 2, né? Aí, nesse caso, não pode considerar o carro como um ponto material. Mas, ou seja, do ponto de vista físico, tem que tomar cuidado. Para o aluno do 9º ano, eu acho que, ok, pode considerar, né? Enfim, era tudo isso. Onde é que eu estava aqui? Ah, tá. Nesse caso aqui é como o cara está falando, né? Considerando o carro como um ponto material, então o vetor deslocamento é esse vetorzinho vermelho, vetor de deslocamento, vetor posição, tá? Então eu vou colocar este carinha aqui, vermelho, é o vetor posição. A posição do carro, considerado como uma partícula, pode ser dada por esse vetor posição, né? Que é essa coisinha aqui que vai da origem até o centro de massa do carro, vamos supor. Aqui é o mesmo vetor posição em outro sistema de coordenadas. Então, a primeira coisa a ver é isso aqui. Se a gente estiver nesse sistema XY, então, olha, aqui o vetor posição está só em cima do eixo X. Só em cima do eixo X. Ele não está... Bom, eu vou pegar aquele negócio lá do FET, vou colocar um vetor no eixo X. Cadê o vetor do eixo X? Aqui. Vou tirar tudo esse pessoal daqui. Tá. Então, esse vetor aqui, A, que está todo em cima do eixo X, por exemplo, é só vocês olharem que a componente Y dele, que é esse AY, é 0. Então, nesse sistema de coordenadas, a XY que está aqui, a componente Y é 0, componente nesse... E a componente X, que é o AX, ela tem o mesmo módulo do vetor, ó, 22 e 22. Ou seja, o mesmo comprimento do vetor. Tá? Agora, se a gente trocar o sistema de coordenadas, em vez desse XY, eu vou considerar um outro sistema de coordenadas, esse aqui de baixo, X' e Y',
novo sistema. Tá? Então, nesse novo sistema, é o mesmo carro, o mesmo vetor posição, que é o vetor que vai daqui da origem até o centro de massa do carro. E é o mesmo carro, na mesma posição, só que descrito em termos de um outro sistema de coordenadas, x' e y'. Então, nesse caso aqui, esse mesmo vetor posição, ele vai ter componente x e componente y. Tá? É o mesmo vetor, mudei o sistema de coordenadas, e aí ele passa a ter componente x e componente y. X' e y'. Tá? Então, o fato da componente y ser zero depende do sistema de coordenadas. Tá? Então, por exemplo, uma questão assim, a gente coloca o sistema de coordenadas x, y, coloca a origem, pega, sei lá, um carrinho, um pacote, uma caixa bem aqui, e coloca o vetor posição da caixa em relação a uma origem qualquer. Tá? Então, esse carinha aqui seria a origem, e esse vetorzinho aqui seria o vetor posição. Então, para esse vetor posição, a gente pode dizer que a componente x seja zero? Não, porque eu não sei para onde é que estão os eixos x e y. Dependendo de para onde eu coloco o eixo x e y, aí as componentes x ou y podem ser zero ou não. Né? Isso vai depender da escolha do sistema de coordenadas. E esses eixos coordenados x e y, a gente coloca como quiser. Não tem nenhuma regra geral para colocar os eixos x e y. Tá? A gente coloca onde ficar mais fácil para fazer a solução da questão. Tá? Então, isso é o vetor posição. O outro vetor importante é o vetor deslocamento, esse cara aqui. Tá? Então, aqui a gente tem uma partícula que vai desse ponto da origem até sei lá onde. Não precisa ser a origem, é um ponto O até um ponto... Vou colocar aqui, vou chamar esse outro pontozinho aqui. Posição final. Posição final. Tá? E aqui embaixo seria a posição inicial. Inicial. Tá? Então, o ponto vai do ponto O até esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto F. Ponto F. Então, o carro, ou um ponto material, uma mosca, um átomo, ele vai desde a origem até... desde a posição inicial, pode ser qualquer, pode estar na origem ou não. Aí ele vem daqui até aqui, seguindo essa trajetória curva aqui. Tá? Seguindo a trajetória curva. Tá? O vetor deslocamento é o vetor que vai da posição inicial até a posição final. Então, esse é o vetor de deslocamento. Tá? A trajetória é essa preta curvazinha aqui, e o vetor deslocamento é o vetor que vai da posição inicial até a posição final. Tá? Vou escrever aqui, trajetória. Certo? Então, são duas coisas diferentes, a trajetória e o vetor deslocamento. Então, aqui, por exemplo, tem duas trajetórias diferentes, mas o deslocamento é zero. Aliás, zero não, é o mesmo, tá? É o mesmo para as duas trajetórias. Essa soma de vetores, aqui é a soma de vetores como se fosse a soma
de deslocamentos. Então, vamos supor, uma pessoa deu um passo do ponto A até aqui, nesse pontinho, depois ela foi daqui para cá, depois foi daqui para cá, e assim por diante, até chegar lá no ponto B, que é o ponto final. O deslocamento total, ele é a soma dos deslocamentos. Ou seja, se eu pegar esses D1, D2, D3, D4, D5, D6 e somar o resultado, como é que a gente faz soma de vetores? Coloca um atrás do outro, onde termina um, começa o outro, e a soma vai do começo do primeiro, que é o ponto A, até o final do último, que é o ponto B. Ou seja, o deslocamento total é a soma dos deslocamentos, mas é a soma vetorial. É isso que eu vou supor que vocês saibam fazer. Tá? Notem também que aqui, no caso de 6 deslocamentos, não dá para usar a lei dos cossenos ou lei dos senos, porque isso só dá para usar com 2 vetores. O cara até poderia separar de 2 em 2, mas ia ficar complicado para caramba. É melhor assim, vai colocar um atrás do outro e o resultado vai do ponto inicial até o ponto final. Né? Que significa fazer isso aqui daqui para cá, depois daqui, deixa eu colocar ele para cá, e depois daqui, deixa eu colocar aqui. Assim. Então, a soma do A, B, C, vamos supor, primeiro ele teve o deslocamento A, depois o deslocamento B, depois o deslocamento C. O deslocamento total vai da origem do primeiro até o final do último, que é essa soma aqui. Tá? Então, aqui está o deslocamento final. O deslocamento, como ele é um vetor, ele tem que ser somado de forma vetorial. Tá? Tá, e aí esse vetor posição, ele é uma função do tempo, ou seja, é óbvio que a posição do carro vai depender do tempo. Tá? Tem que tomar cuidado, porque eu já tive um aluno, que ele estava se formando, e aí eu pedi lá no último período dele, para ele dar um exemplo de função, e aí ele me disse que ele nunca tinha visto função. O cara que está se formando em física, isso é um absurdo. Né? E para vocês de matemática também, vocês não podem dizer eu nunca vi função, porque vocês vão ser formados em matemática. Então não pode dizer não entendo. Se alguém tiver dúvida, pergunte, mas vocês não podem ficar com esse tipo de dúvida, tá? Na matemática. Então, o que está escrito? Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar. Professor, nesse caso aí, o comprimento do carro é o vetor, não é isso? Não, não. O comprimento do carro, ele vai daqui até aqui, né? Isso é o comprimento do carro. Esse cara que está aqui, esse vetor R de T, é o vetor que vai da origem até, sei lá, a placa do carro. O comprimento do carro é esse negócio vermelho aqui. Esse vetor que vai da origem até a placa traseira do carro é o vetor deslocamento. Sim, sim. Vetor deslocamento não, supondo que ele foi daqui para lá. Se, sei lá para onde ele foi, se ele está só aqui, então isso daqui é o vetor posição. A posição do carro é especificada por esse vetor R, que é uma função do tempo, ou seja, a posição do carro depende do tempo, a posição dele varia com o tempo. E esse vetor R de T é esse vetor que eu estou desenhando aqui. Ele vai daqui, da origem, vetor posição, até aqui. Isso daqui não é comprimento do carro, isso daqui, por exemplo, se o carro estiver no final da estrada de 100 km, então esse vetor posição, ele vai ter módulo de 100 km. Que nem de perto é o comprimento do carro. Né? Certo? Então, tem que tomar cuidado. Esse Rzinho que vai da origem até a placa do carro, a placa traseira,
é o vetor posição. Tá? Então, o que está escrito aqui é que a posição depende do tempo. Tá? Então, e não vão confundir isso com o comprimento do carro. Tá? E a outra coisa é o espaço que o carro percorreu. O espaço que ele percorreu é o comprimento da estrada. Por exemplo, 60 quilômetros, 80 quilômetros. É o comprimento da estrada. Ou seja, ele percorreu o carro um comprimento de estrada que vai desde lá de onde ele saiu até essa posição final aqui. Ou seja, o espaço percorrido também depende do tempo. O espaço que o carro percorreu. Tá? Eles usam esse nome S, que entra naquela formulinha do sorvete, né, que, para quem já viu, porque vem de espaço em inglês, space. Aí, por isso, eles colocam essa letrinha S. Que aqui no Brasil já transformaram em sorvete. Então, esse é o vetor posição, que é o vetor que vai da origem até a posição da partícula. Isso tudo que eu estou falando está aqui no nosso material. Tá? Então, está aqui o vetor posição, as componentes x e y do vetor posição. Então, aqui, componente xa é essa daqui. A componente YA é essa daqui. E aí o cara pode escrever esse vetor RA, que é o vetor posição. Aqui é o vetor posição. Ele pode escrever esse RA como XAI mais YAJ. Tá? Se vocês tiverem dúvida nessa notação, fale, está aqui, né? Então, esse é o vetor posição. Vou tirar uma foto daqui. Usando os vetorzinhos de base I e J. Então, que pode escrever esse vetor posição nessa formulinha aqui. Nessa formulinha. Tá? XA, aqui vai ficar RA, XA e YA. Posição da partícula aqui nesse ponto A, XA é essa componente aqui, esse lado aqui, e o YA é o vertical, nessa figura. Então, isso é o vetor posição. Vetor deslocamento é o vetor que vai da posição inicial até a posição final. E exemplo resolvido. Tá? Exemplo resolvido, ou seja, está tudo explicadinho aqui. Tá aqui, ó, resolução. Então é importante que vocês leiam essas coisas. Se vocês tiverem dúvida, o Halley está mais bem explicado. Se vocês tiverem dúvidas no nível de ensino médio, não tem problema nenhum, porque eu sei como é que é o ensino aqui na média. Então, a gente pode estudar isso em nível do ensino médio mesmo, não tem problema. Pelo menos para mim, né? Para mim não tem problema. O importante é que vocês entendam esse negócio. Pronto. Então, leitura de exercícios. Ah, tá. Aí outra coisa, a próxima coisa é o vetor velocidade média, que é isso aqui. A velocidade média, por definição, é isso aqui. É a definição da velocidade. Tá? É o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo que o carro levou para vir do instante 1 até da posição 1 até a posição 2. Ou seja, nesse nosso exemplozinho aqui, vou fazer um outro exemplo. Eu pego lá do próprio livro, deixa eu ver aqui.
Só ver onde é que está esse desenho. De um vetor deslocamento. Aqui, por exemplo. Tá? Vou tirar uma foto disso aqui. Então, vamos supor que o carro estava no ponto A, no instante T1, e foi para o ponto B, chegou no ponto B no instante T2. Vou salvar isso aqui. Deixa eu só ver aqui. Física fundamental, nova pasta, aula, física 1. Dia 23. Salvar isso como posição. Posição. E aí vou pegar uma outra foto. Pronto. Então, isso aqui é outra situação. O móvel ou o corpo estava nesse ponto A, num determinado instante, eu chamo de T1, aqui. T igual a T1. Tá? E aí ele foi parar aqui no ponto B, no instante T2. Aqui é quando T foi igual a T2. Tá? Não importa o que o carro fez para ir do ponto A até o ponto B. Ou seja, ele pode ter ido lá no ver o peso e voltar, sei lá, ele pode ter feito um monte de coisa. O que importa é, no instante T1 ele estava no ponto A, e no instante T2 ele estava no ponto B. Então ele teve esse deslocamento de A para B. Então eu vou chamar esse cara aqui, esse D é o vetor deslocamento. Isso aqui, esse D vai ser o próprio vetor deslocamento. Deixa eu colocar esse de vermelho. A gente já viu isso. E aí, qual é o vetor velocidade média? Salvar aqui. Esqueci de colocar. Ué, peraí, deixa eu ver aqui. Depois eu vejo onde foi parar aqui. Aqui. Onde foi parar aquela outra figura. Tá? Então, isso aqui está ok, o carro estava aqui no instante T1, foi para cá no instante T2, o vetor deslocamento dele é esse, e a gente define a velocidade média é como deslocamento dividido pelo tempo. Aqui. Então, isso daqui é a definição da velocidade média. Esse negócio aqui. Deixa eu tirar uma foto aqui. Então, dado esse deslocamento, no instante T1 ele estava aqui, no instante T2 ele estava lá no ponto B. A velocidade média, por definição, é um vetor que é... Vamos produzir. É um vetor... Professor. Oi. Regina, essa velocidade média aí
ela não é constante, não. No caso, assim, dependendo ela pode sofrer, durante o percurso, ela pode sofrer modificações, é isso? Vem cá, vocês já viram isso em algum lugar? Vocês já não viram isso em sei lá onde? Eu lembrei, eu estudei no médio, eu estava lembrando. Toda vez que você erra numa questão, você vem as lembranças. E eu lembrei exatamente disso. Essa velocidade média aqui, não importa o que o cara fez do ponto A até o ponto B. Vamos supor, ele está indo de Belém para Altamira. O que ele fez entre Belém e Altamira não importa. Ele pode ter parado, ficou na estrada. Eu já passei, por exemplo, uma noite na estrada, nem me lembro para onde é que eu fui, porque tinha chovido, aí o ônibus não passava pela estrada, e aí chamaram o trator para tirar o ônibus. Na verdade, tinha um monte de ônibus lá, o trator não conseguia tirar o ônibus, e aí dormiu todo mundo lá no meio da estrada. Aí no outro dia, quando a chuva passou... Então, o que aconteceu aqui entre Belém e Altamira simplesmente não interessa para a velocidade média, né? O que aconteceu nesse ponto aqui, certo? Não importa se o carro parou, ou então o cara desviou aqui, foi lá, sei lá onde, depois voltou para a estrada. Certo? Nada disso tem aqui na velocidade média. Só quer saber o deslocamento total e o tempo total que ele levou para ir do início até o final. O que aconteceu entre esses dois pontos não interessa na velocidade média. Tá? E concluir. Deixar aqui. Vou apagar esse negócio aqui para não dar confusão. Não. Só apagar isso aqui. Tá? Então, esse é o problema da velocidade média. Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Vou voltar, deixa eu abrir uma outra velocidade, outra janelinha aqui do PET. Só para ilustrar esse negócio aqui. É só a parte de movimento. Isso aqui vocês podem acessar esse site, ele é gratuito. E tem um monte. Aí eu já falei para vocês, né? Cada aluno vai explicar uma dessas coisinhas aqui, lá no final. Então, vamos supor, coloquei o eixo X aqui, coloquei uma massinha aqui, tá? E aí ela fica rodando por aí. Professor, o senhor pode explicar qual é a diferença da velocidade média para vetorial? Só um momento, isso daí é importante. Deixa eu só definir aqui a velocidade média. Aqui, por exemplo, se a gente coloca o eixo X assim, vamos supor, o eixo X, a origem dele está aqui na pontinha da régua e ele está crescendo para baixo. Pode colocar o eixo X assim? Pode, não tem problema nenhum. Vou substituir essa massa por uma partícula, essa bolinha que está bem aqui. Então, para esse movimento, eu posso substituir esse peso por essa bolinha que está bem aqui. Então, coloco a bolinha aqui. Tá? Qual é a posição inicial da bolinha? É 30. E aí começo a contar o tempo aqui. Tá? Então, se eu parar, por exemplo, se eu parasse bem aqui, de novo, essa mola, quando foi lá embaixo, essa massinha, quando foi lá embaixo e veio para cá, ela se deslocou, porque a posição dela variou com o tempo. Tá? Então, é óbvio que ela está vendo que ela está andando por aqui. Agora, qual é o vetor deslocamento dela daqui
até aqui. O vetor de deslocamento dela é zero, ou nulo. Por quê? Porque a posição inicial é igual à posição final. Tá? Ou seja, é como se eu fosse pegar o vetor de deslocamento. Qual seria o deslocamento? Esse vetorzão aqui, né? Deixa eu colocar até ele mais pertinho. Qual seria esse vetor de deslocamento? Se a partícula sai do ponto A e volta para o ponto A, ele seria um vetor do ponto A até o próprio ponto A, que é o vetor nulo. Tá? Ou seja, a partícula, a posição inicial é igual à posição final, então o deslocamento é nulo, o vetor de deslocamento é nulo. Tá? O delta T, T2 menos T1, ele não é zero, ou seja, o instante 1, porque o tempo passou, ou seja, numa volta completa, é claro que o tempo passou, o tempo aqui nesse cronômetrozinho está passando. Então, o tempo, o intervalo de tempo não é zero, mas o deslocamento é zero. Então, nesse movimento aqui, qual é a velocidade média? É zero. Tá? Nesse movimento de ir e voltar, quando ele vai e volta completamente. Tá? Então, a velocidade média é zero. Então, ele tem que tomar cuidado com essa velocidade. Tá? Por exemplo, um carro de corrida numa pista circular, o carro de corrida faz isso, então, se a gente considera, coloca a origem aqui, por exemplo, no pit stop, ou onde fica aqueles sinais, quando o carro dá uma volta completa, a velocidade média dele é nula, porque o deslocamento foi nulo. O deslocamento foi nulo porque ele saiu e chegou no mesmo ponto. Tá? Pergunta importantíssima que a aluna fez. Qual é a diferença entre velocidade média e o que mais? E o vetor velocidade média? Foi essa pergunta? Essa aqui, vetor velocidade média. Qual é a diferença? Não existe. Isso é importante também, para vocês que estão no ensino superior. Né? Por definição, a velocidade média é um vetor. Ou seja, sempre que a gente falar em velocidade média, a gente está falando em vetor. Tá? Sempre. Então, toda vez que eu for falar de velocidade média, assim, de forma geral, né, eu tenho que colocar essa setinha em cima para dizer que isso aqui é um vetor. Então, a velocidade média, a definição dela é um vetor, essa definição que está aqui. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. A mesma coisa com força, por exemplo. A força é um vetor. Então, toda vez que eu falar de força, eu tenho que lembrar que ela é um vetor. Um caso particular de movimento, é quando o movimento acontece só em um eixo. Né? Então, por exemplo, aqui, esse movimento aqui, ele está acontecendo só em um eixo, que é o eixo X. Deixa eu colocar essa massa para cá. Né? Então, esse movimento só está acontecendo em um eixo. Então, nesse caso particular, eu posso substituir os vetores por números, porque a gente simplesmente não precisa mais de vetores. A gente vai ver ainda esse caso particular. Mas no movimento em uma dimensão, a gente não precisa de vetores. Tá? Qual é a questão aqui? A questão é assim, se eu disser, por exemplo, aqui onde a gente vive, cadê o Elienay? Aí alguém responde, o Elienay está a 30 quilômetros daqui. Isso basta para saber onde está o Elienay? Não, porque 30 quilômetros daqui o cara pode estar em um monte de lugares. 30 quilômetros seria um círculo, né, com a origem aqui, por exemplo. Vou colocar aqui. Então, nesse círculo aqui, se eu pegar um círculo de raio igual a 30, então todos os pontos desse círculo estão a 30 quilômetros do centro da circunferência. Então, dizer só que ele está a 30 quilômetros, isso não basta para dizer qual é a posição. Então, para dizer qual é a posição
num plano ou no espaço de 3 dimensões, a gente precisa de vetores, isso em 2 ou 3 dimensões. Tá? Por exemplo, se a gente estivesse analisando o movimento de uma formiguinha andando em cima do papel, tá? Aí eu dissesse, olha, a formiga está a 5 centímetros do centro. Eu sei onde é que está a formiga? Não, porque ela pode estar em qualquer ponto dessa circunferência aqui. Tá? Então, num movimento de 2 dimensões, eu preciso de um vetor. Então, velocidade, posição, deslocamento, é tudo vetor. Agora, um caso particular é quando a gente estiver analisando o movimento em cima de uma reta. Tá? Então, nesse caso em cima de uma reta, se eu colocar, vamos supor, a origem aqui, vou colocar a origem aqui, isso aqui de origem, tá? Aí, se eu disser assim, olha, a formiga está na posição 30, aí eu sei onde é que está a formiga, porque, deixa eu colocar assim, o eixo X, vamos supor, ele cresce para lá. Então, nesse caso particular, se eu disser que a posição da formiga é igual a 30, eu sei onde é que ela está aqui. Se eu disser que ela está na posição menos 10, então ela está do lado daqui. Então, não preciso de vetores, porque eu só preciso de um número em uma dimensão. Aqui é só em uma dimensão, tá? Vou até colocar aqui. X, vou colocar para cá. X, uma dimensão, movimento em uma dimensão, um D. Tá? Então, para esse caso particular de movimento, em uma só dimensão, a gente simplesmente não precisa de vetores. Ou, se eu disser aqui, por exemplo, uma força de 5 newtons, então a força em uma dimensão. Uma força de 5 newtons, ela aponta para a direita. Tá? Uma força de menos 3 newtons, ela aponta para a esquerda. Então, em uma dimensão, se eu disser, por exemplo, um vetor de 3 newtons, eu sei para que lado ele está. Porque em uma dimensão só tem um lado positivo e o outro lado negativo. Então, não preciso de vetores. Basta colocar o mais ou menos na frente, que eu vou saber a posição e a orientação. Então, nesse eixo aqui, um vetor de 30 newtons, ele estaria apontando para a direita. Um vetor de menos 10 newtons, ele estaria apontando para a esquerda. Tá? Então, a gente simplesmente não precisa mais de vetores em uma dimensão. Tá? Mas a velocidade aqui continua sendo um vetor. Só que a gente não precisa trabalhar com vetor. Então, a gente pode, em uma dimensão, trocar os vetores só por númerozinhos. Né? Aí, aqui, eu poderia dizer, velocidade média igual a 5. Então, eu sei que o carro teve o deslocamento para a direita. Velocidade média igual a menos 3. Então, eu sei que o carro teve um deslocamento para a esquerda. Tá? Velocidade média igual a 0. Eu não sei para onde o carro foi, só sei que ele começou num lugar, fez sei lá o que e voltou para o mesmo lugar. Tá? A gente não sabe o que aconteceu entre os dois extremos. Então, em uma dimensão, vamos supor eixo X, não precisa de vetores. Em 2 ou 3 dimensões, a gente precisa de vetores. Tá? Por falar nisso, da velocidade média, que é uma coisa importante, deixa eu só pegar uma coisa aqui que eu estava vendo com os alunos ontem, o FPA, disciplinas, física 1. Foi ontem. Acho que é isso aqui. Deixa eu só ver. Isso aqui, né? É muito, isso todos os alunos erram, né? Por exemplo, assim, determine uma força, aí o cara coloca lá, força é 3 newtons. Essa coisa que está escrita aqui, deixa eu aumentar isso.
Isso que está escrito aqui, nesse primeiro quadradinho, isso está ok. Tá? Só que isso aqui não é um vetor. Como é que a gente faz para caracterizar, dizer que uma coisa é vetor? É quando eu coloco a setinha em cima. Então, por exemplo, esse P que está aqui embaixo, deixa eu colocar ele para cá. Esse cara aqui, como tem uma setinha em cima, é um vetor. Agora, quando eu pego esse vetor e tiro e coloco ele entre essas duas barrinhas, então esse negócio aqui já não é um vetor. Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui já não é um vetor por causa dessas barrinhas. Isso aqui é só o módulo ou intensidade ou comprimento do vetor. Tá? Então aqui está escrito que o módulo do vetor é de 3 newtons, ou a intensidade do vetor peso é 3 newtons, ou o comprimento do vetor peso é 3 newtons. Tá ok. Agora, esse negócio aqui não é mais... Isso aqui é um vetor mesmo. Né? Vetor. Então, como ele é um vetor, isso aqui está errado. Por que que está errado? Porque se... E todo mundo faz isso. Eu acho incrível como eu não consigo colocar isso na cabeça de vocês, porque eu falo explicitamente, e aí sempre que eu falo isso, eu acho que mais da metade da turma, os 80% da turma, continuam fazendo o mesmo erro. Esse é um bom teste, assim, para ver como as coisas que eu estou falando simplesmente estão entrando por um ouvido e saindo pelo outro de 80% dos alunos. Pelo menos assim, as turmas que eu peguei aqui em Belém. Por que que esse negócio pretinho aqui está errado? Porque 3 newtons aponta para onde? Não faço a menor ideia. Eu não sei que esses 3 newtons, ele não aponta para lugar nenhum, não está escrito aqui em lugar nenhum. Por outro lado, essa coisa do outro lado aqui, esse P com uma setinha, é um vetor. Então, se ela é um vetor, ela tem módulo, direção e sentido, intensidade. Então, essa coisa da esquerda, o P setinha, tem módulo, direção e sentido. E o 3 não tem direção e sentido, ou seja, não está aqui dizendo para onde é que o 3 aponta. Tá? Então, isso está errado. Vocês vão fazer isso com velocidade, com força. 80% de vocês vai escrever esse negócio aqui e que está errado. Tá? Porque... um vetor não pode ser igual a um número. Não pode. Ele não é igual a um número. A definição de vetor é outra coisa. O número não tem sentido e direção. O vetor tem. Então, tu não pode dizer que um vetor é igual a um número. Essa coisa aqui de cima, deixa eu ver. Ctrl Z. Isso aqui está ok, mas essas coisas que estão aqui não são vetores. Como é que eu sei? Isso é uma dúvida, foi uma dúvida que o aluno me perguntou. Bom, se eu escrever assim, f igual a 3, está subentendido que o f é um vetor? Não. A convenção é assim. Se tirar a setinha, não é mais vetor. Certo? Então, se eu tirei a setinha, não é mais vetor. Se eu coloquei o vetor entre duas barrinhas, então ele não é mais vetor. Fica só o comprimento dele. Tá? Então, isso aqui eu estou dizendo, nessa caixinha preta, eu estou dizendo, olha, a intensidade do vetor F é 3 newtons. Ok. Aqui, o módulo, a intensidade do vetor P é 3 newtons. Ok. Aqui embaixo, aqui nesse negócio, aqui embaixo eu estou dizendo o vetor P é 3 newtons. Está errado, porque 3 newtons não é vetor, porque 3 newtons eu não sei para onde é que aponta. Tá? Aqui embaixo está certo, esse negócio está certo, porque o F e o P, como não são vetores, então eu estou dizendo, olha, o número F é igual ao número P, não tem problema. Ou a intensidade do vetor F é igual à intensidade do vetor P, também não tem problema. Tá?
Agora, aqui está errado. Por que está errado esse negócio? Porque aqui, nessa caixinha preta, eu estou dizendo, olha, um número é igual a um vetor. Por que o Fzinho é um número? Porque não tem setinha em cima. Tá? Então, se tirar a setinha, o negócio deixa de ser vetor. Tá? A regrinha, basicamente, é assim. Se tem setinha de um lado, tem que ter setinha do outro. Ou setinha ou IJK, aqueles vetores de base. Né? Ou então, assim, quando tem essas duas barrinhas, para dizer que isso não é um vetor. Tá? Ou seja, isso daqui é chato, mas é só para vocês terem bem claro o fato de que tem coisas que são vetores e tem coisas que não são vetores, para não confundir uma coisa com a outra. Um vetor nunca pode ser igual a uma coisa que não é vetor. Tá? Um vetor nunca pode ser igual a uma laranja, porque laranja não é vetor. Um vetor nunca pode ser igual a 3 quilos, porque 1 quilo não é vetor. Tá? Por exemplo, se a gente pegar 1 quilo de açúcar, aponta para onde? Isso não faz nem sentido. Tá? Então não tem essa de dizer, mas está subentendido que o F é um vetor. Não, tem que ver o que está escrito lá. Tá? E aqui embaixo está ok, porque aqui embaixo está dizendo que um vetor F é igual ao vetor P. Tá? Então não tem problema. Isso daqui eu vou colocar lá também na nossa caixinha. Salvar como... Deixa eu só ver daqui, aula. Estou colocando tudo nessa nova pasta. Isso daqui é dia 20. Tá? Então tem que ter cuidado com isso aqui. Então, velocidade média sempre é um vetor. Quando a gente estiver em uma dimensão só, que é o que o pessoal começa a ver no ensino fundamental, não precisa de vetores. Então, a gente simplesmente pode passar por cima. Eu sei também que muita gente no ensino médio simplesmente não viu vetores, porque não deu tempo, ou sei lá o quê. Então, essa coisa de vetores aqui pode ser ainda um mistério para muita gente. Tá? Aqui está a trajetória da partícula. Tá? A trajetória da partícula é essa curvinha aqui. Deixa eu escrever aqui, trajetória. Então, isso aqui é a trajetória. Tá? Aí a partícula estava aqui no instante T1, ou seja, como é que eu leio isso aqui que está aqui? Eu vou ler assim. No instante T1, a posição da partícula era essa aqui, essa bolinha. No instante T2, a posição da partícula era essa outra bolinha aqui. Qual foi o vetor deslocamento? É o vetor que vai da posição inicial até a posição final. Então, vou colocar de outra cor aqui, esse vetor deslocamento. Então, o vetor deslocamento é esse cara aqui. Tá? Que é o cara que vai da posição inicial até a posição final. Tá? Então, esse vermelhinho é o vetor deslocamento. Da posição inicial até a posição final. E aí, qual é a velocidade média? A velocidade média vai ser esse deslocamento dividido pelo T1 menos T2. T2 menos T1, aliás. Vou pegar aqui, definição, aqui. Tá uma foto daqui. Essa foto.
Então, isso aqui vai ser a velocidade média. Velocidade média vai ser esse vetor deslocamento dividido por T2 menos T1. E isso aqui a gente pode reescrever assim. Eu posso reescrever esse negócio igual... Só acertar esse negócio aqui para ficar bem... Eu posso dizer que isso daqui é igual... Eu vou reescrever esse negócio de outra forma só. Tá? Então, isso daqui a gente pode escrever como sendo... Não, peraí. C, Ctrl V. Não, peraí, eu me enrolo. Isso é aqui. Este carinha, eu vou tirar de lá. Não, peraí, calma. Eu poderia fazer a mão, mas fica muito feio esse negócio. Só tirar essa fotozinha daqui. A gente pode reescrever esse vetor velocidade como sendo isso aqui multiplicado pelo vetor D. Eu só separei aqui nessa coisa, nessa equaçãozinha, eu só separei o D e coloquei para fora. Tá? Por que eu fiz isso? Porque, olha, o tempo ele é um número. Eu estou com um sinalzinho aqui. Esse sinal significa... Não sei. Deixa eu só ver se vocês estão aqui ainda. Então. Eu só separei esse D, eu peguei esse D, que estava aqui em cima, esse D aqui, e aí eu coloquei ele para fora. Por que que fiz isso? Porque este cara aqui, esse primeiro, como o tempo é um número, o tempo não é um vetor, o tempo não aponta para lugar nenhum, então isso daqui é um número. 1 sobre ΔT é um número. Tá? E este Dzinho aqui, ele é um vetor. Esse Dzinho, ele é um vetor. Tá? E, ou seja, o que a gente tem aqui? A gente tem que a velocidade média é uma coisa que é um número multiplicado por um vetor. E aí a gente já sabe que uma coisa que é um número multiplicado por um vetor, o resultado é um vetor. Tá? O número 1 sobre ΔT multiplicado pelo vetor D. Então, isso é um vetor. Tá? Se é um vetor, eu tenho que colocar essa setinha bem aqui em cima, para dizer que a velocidade média é um vetor. Okay? E aí, como é que eu faço para achar o vetor? Eu pego o vetor deslocamento, o vetor velocidade média, né, para achar o vetor velocidade média. Pego o vetor deslocamento e multiplico por 1 sobre ΔT. Aí, se esse número for maior do que 1, o D vai esticar. Se esse número for menor do que 1, esse Dzinho aqui vai encolher. O resultado dele é a multiplicação por 1 sobre ΔT. Tá?
Outra coisa, como o tempo está sempre aumentando, a gente não está voltando no tempo, de volta para o futuro, então esse número, o T2, é sempre maior do que o T1, porque o tempo está sempre crescendo. Então esse T2, ele é sempre maior do que o T1. Isso significa que T2 menos T1, ele é sempre positivo. Né? Tá? Porque o tempo está aumentando. Ou seja, esse cara aqui é um número maior do que zero, porque eu estou dividindo 1 por um número positivo. Quando eu divido 1 por um número positivo, o resultado é positivo. Então, esse primeiro quadradinho, ele vai ser sempre positivo, porque o tempo está sempre aumentando. Né? Então, vou colocar aqui sempre maior do que zero. Tá? E aí é que volta aquele negócio lá, ou seja, que a gente estava vendo no FET. Eu vou pegar um vetor D e multiplicar por um número positivo. Quando eu pego o vetor D e multiplico por um número positivo, o sentido do vetor vai continuar o mesmo. É isso aqui, ó. Deixa eu tirar esses outros vetores. Tira a soma. Quando eu pego um vetor, esse vetorzinho A, e multiplico por um número positivo, ou o resultado vai ficar menor do que o vetor, ou ele vai ficar maior do que o vetor. Nunca ele vai inverter se o número for positivo. Tá? O que significa isso? Significa que a velocidade média ela tem sempre o mesmo sentido do deslocamento. Tá? Se o deslocamento é para cima, a velocidade média é para cima. Se o deslocamento é para baixo, a velocidade média é para baixo. Sempre isso porque esse número aqui da frente ele é sempre positivo, porque o tempo está sempre aumentando. Significa que o T2 é sempre maior do que o T1. Então, T2 menos T1 é sempre positivo. Então, é 1 dividido por um número positivo, que é positivo, multiplicado por um vetor D. Então, ou o vetor D encolhe ou estica. Tá? Isso significa que a velocidade média tem sempre o mesmo sentido do vetor deslocamento. Tá? Tá aqui. Outra coisa, a gente vai usar esse delta, né? Você já deve ter visto da matemática. O delta de qualquer coisa é a variação da coisa. Então, delta R, a variação do R. Delta P, a variação do P. Delta M, a variação do M. Delta de qualquer coisa, é a variação daquela coisa. Tá? Então, esse delta R é a variação do vetor posição. Tá? Então, isso daqui é a variação do vetor posição. Quem é o vetor posição? É o vetor Rzinho. Vou até copiar ele aqui. É isso aqui, tá? Então, o deslocamento é a variação da posição. A posição vai da posição inicial até a posição final. Tá? E aí ele explica que ele não vai usar para não sobrecarregar. Né? Então, muito complicado. Deixa eu ver aqui. Exemplo 2, resolvido. Deixa eu só ver quantos exercícios. Tá. Então, tá. Então, bom, deixa eu ver aqui se eu paro. Tá, eu vou só terminar, então, terminar e deixar aqui.
Só para terminar, essa velocidade é velocidade instantânea. Só para... Tem mais coisa para fazer. Eu vou ver, Elinay, alguns exercícios aqui sobre... Pode deixar que eu procuro, porque eu estou com um monte de livro aqui sobre isso, eu posso colocar para vocês. Se o Elinay quiser usar, ótimo, senão não precisa. É só para vocês terem uma ideiazinha. Professor, eu estava vendo os exercícios, principalmente desse capítulo, a maior parte dele, das respostas, é para desenhar, né? Aí, no caso, no formulário, no cigarro, não tem como eu colocar a resposta assim, uma imagem. Ah, excelente. Tá. Quantos exercícios tu queres, então, Elinay? Olha, se tivesse 20, porque aí a gente tiraria 10 para a prova, né? Ok. Então, pode deixar que eu vou pegar esses exercícios. Tá legal. Ok, professor. Cara, então eu acho que posso parar por aqui, pego os exercícios e vou mandando para vocês, só para não sobrecarregar muito. Só sobre velocidade média vetorial por enquanto. Tá ok. Ou vocês querem ver mais? Eu posso encerrar a gravação? Acho que pode, cara. Tá ok. Vocês têm alguma dúvida? O que eu vou fazer agora é isso que na verdade, o que eu vou fazer agora é levar o